Eu tô criando uma música. Olha só. Tia, parece que você comprou a roupa. Não, eu tenho vários materiais aqui em casa, gente. Aí eu aproveito. Como eu, às vezes, levo esses materiais para a sala, para o aluno fazer trabalho, né? Aí eu aproveitei e improvisei. A gente sempre improvisa, né? Sempre o que tem em casa eu vou aproveitando. Olha, eu ganhei vários papéis agora essa semana, papel camurça, papel antigo chamado silhueta, cartolina. Ganhei vários papéis de uma conhecida minha que fechou a loja e aí ela me deu vários papéis. Então, para o ano que vem, né, não sei se a gente volta ainda esse ano, mas para o ano que vem, nós teremos várias atividades para fazer, e aí eu levo o material para vocês confeccionarem. Olha que beleza. Gente, vamos fazer a chamada, tá? Alexandra, tá aí? Ó, quem não responder é porque não tá. Alexandra está? Tá. Então vamos lá, rapidinho para a gente não atrasar nosso conteúdo. Ana Clara. Presente. Deixa eu fazer a chamada primeiro. Arthur não está. Ângelo está aí? Presente. Ângelo. Beatriz? Não está. Brian também não está, né? Brian está aí? Não. Não. Caio. Peraí, Mariana, desliga o seu microfone um instantinho. Caio está aí? Bom, eu vou olhar primeiro aqui o painel, ver quem está aqui. Davi. Ô, professora. Davi está Dá aqui. licença, professora. Oi. Então, hoje é quarta-feira, mas não me avisaram que hoje tinha aula de história, não. Eu lembro pedi. segunda-feira. Então, por isso que nós não tivemos aula na segunda-feira, então eu pedi à coordenação que me desse hoje, se tivesse algum horário mais vago para Tá bom, vocês, desculpa, agora entendi. para poder a gente não ficar, porque senão vocês iam ficar mais atrasados do que a outra turma. Que a outra turma eu trabalho segunda e terça e quinta. Então, vocês ficariam mais atrasados, né? E aí vai fazer falta para o conteúdo da prova. Então, eu pedi à coordenação que me desse, arrumasse 2 tempos, e aí foi o dia que deu. Ok? Vai até meio-dia, professora? Vai até que horas? Até meio-dia. 11h10. Não, até meio-dia, são 2 aulas. Obrigada, professora. Nada. Então, está aí. Ô, tia, mas a tia Beth falou que ia ser até 11h10. Não, são 2 aulas. Vai até meio-dia. Ela, então, esqueceu. São 2 aulas que a gente tem na segunda. Não, tia, ela falou até 11h10. Não, Até 11h10. É porque agora a história tem 2 aulas agora. Mas aí você falou que era até 11h10. Mas a tia Beth falou 12h10, Yasmin. Tia. Aí ninguém pode ficar até meio-dia? Não. Eu tenho Não tempo. acredito. Eu tenho todo o tempo do mundo aqui. Eu não acredito. Eu vou perguntar a ela. Enquanto isso, vamos prosseguindo aí. Por que a gente não tem 2 aulas segunda-feira? Sim, a gente tem 2 aulas segunda-feira. Então, aí as 2 aulas ficariam hoje, porque senão vocês vão ficar mais atrasados do que a outra turma, gente. Professora, é que não foi avisado no zap das professoras da escola lá. Pois Não é. foi Não, a tia Beth, ela entrou na aula e falou com a gente. Tá bom, daqui a pouco eu vejo com ela. Então, vamos lá, mais rápido possível. Então, Yasmin está presente, deixa eu ver. Ana Clara, eu já botei. Richard, Nathalie, Kailane. Eu estou olhando primeiro o painel aqui com os nomes. Isabel, Kailane, Mariana. Isso. Agora, já botei presença. Alexandra, Ana Clara, Ângelo, Davi, Kailane, Mariana, Nathalie,
Richard e Yasmin. Tem mais alguém aí que eu não chamei? Maria Eduarda. Eu, Maria Eduarda, isso. Aí fala o nome. Maria Eduarda, Giovana, quem mais? Gustavo, ok, Gustavo. Quem mais? Faltou a Isabela, você não falou ela. Oi? Isabela. Ah, tá, desculpa. Isabela, ok, Isabela. Mais alguém? Não, acho que finalizou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá faltando ainda alguém. Mas vamos... Pedro. Pedro? É. Pedro tá aí, Pedro? Isso, eu. Alexandra. Richard. Alexandra, Richard, já coloquei. Gustavo e Pedro, tia. Gustavo, tá aqui já. Pedro, já botei também, gente. Já tá ok. Tá bom, Pedro, já coloquei. Bom, gente, olha só. Nós iniciamos... Não tá querendo carregar. É o quê? Olha só. Vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui. Nós começamos o capítulo de Roma, né? Então, lá na página, estejam com o livro aí, por gentileza. Já Lá tô com na o livro. Oi. Não, só dizer que eu já tô com o livro, mas qual a página? Então, nós já trabalhamos a página 300, né? Eu marquei aqui. No dia 31, nós trabalhamos a página 300, e aí acho que paramos aqui. Não chegamos a ver os períodos, não é isso? Tia, Oi. eu vou ter que assistir ela na TV, porque o meu celular Ô, não... tia, a gente parou em Guerras Púnicas. Paramos em Guerras Púnicas? Tia, você disse para gravar que a gente parou em Guerras Púnicas. Ah, tá. Eu Guerras não Púnicas. anotei. Ah, sim, Guerras Púnicas aqui. Já parou aqui mesmo. Ah, então tá. Então tá, eu não tinha anotado aqui. Então foi no dia 31 mesmo que nós tivemos isso. Professora, Oi. dia 31, no dia do trabalho, não lembra da apresentação do trabalho de folclore? No dia 31 ainda tinha algumas pessoas apresentando. Então, tipo, eu não fiz porque eu ia fazer um boto cor-de-rosa tão bonitinho, tinha tudo planejado. Meu avô levou embora as garrafas. Aí eu não consegui fazer. Pois Aí eu mas aí também... não fazia de garrafa, fazia de outra coisa, caixa de leite, né, gente? Eu também, eu ia fazer, só ia comprar a cartolina verde e cartolina vermelha. Pois é, né, gente? Mas aí teve tempo bastante para vocês fazerem isso. Agora vamos ver o que vai resultar essa pontuação, né? Vamos ver, espero que seja da melhor forma possível para todos. Então, gente, olha só. Então, vamos passar rapidinho aqui, então. Vimos a chegada dos povos. Olha, presta atenção, gente, vai vir a semana de prova, né? Nós já fizemos a revisão de Grécia, agora falta só Roma. Então, nós temos aí os italiotas, que eram um grupo de latinos, sabinos e sanitas, e etruscos, e os cartagineses que viviam aqui na região da África, no nordeste da África, né? Vimos aí, segundo as pesquisas, os etruscos foram os que realmente fundaram a cidade, né? Aqui os períodos. Eu pedi para vocês anotarem esses períodos aí no livro, não pedi? Pediu. Então, espero que todos tenham anotado aí os períodos, ó. Monarquia, República e Império. Vimos como estavam a sociedade, certo? O pessoal lembra? Dos Sim, lembro. patrícios, plebeus, clientes e escravos, né? Então, nesse momento, no primeiro período da monarquia, eles se organizaram, vários grupos se organizaram e ficou essa classificação.
os patrícios tinham poder, né, político, eram os que tinham maiores terras, os plebeus eram pequenos proprietários, né, as terras deles eram menores, eram comerciantes, artesãos, né? Clientes trabalhavam para os patrícios, né? E os escravos, que eram os prisioneiros de guerra, e aqueles que não conseguissem pagar a sua dívida, o seu imposto, virava escravo também. Tudo ok? Lembrando aí isso que nós trabalhamos? Sim. Sim, pessoal? Sim, Sim? Sim ou não? sim. Só tem... Ah, sim, melhorou, né? Porque o pessoal tem várias pessoas aí que não falam. Então, aí, no primeiro período, só... Ah, tá. Nesse primeiro período, só foi a organização da sociedade. Aí, passamos para o segundo período, que teve essas características aqui, né? Que nós falamos, inclusive, eu mencionei lá para vocês que na página 312, né? Tinha lá descrições sobre o Senado, Assembleia do Povo, magistratura, mas que eu não ia me deter dessas especificações. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que eu não estou colocando nada disso também na prova. Tá? Nós só conhecemos como era composto a política, né? Tinha o Senado, a Assembleia do Povo e a magistratura. E aí nós chegamos, né, às guerras púnicas. Por que eram guerras púnicas? Quem lembra? Quem vai ganhar ponto? Quê? E é o quê, tia? Então, Fala, Mariana. porque eram guerras. O que eram as guerras púnicas? Então, guerras. Não ouvi. Tia. Ana Clara. Ana Clara falou, mas eu não ouvi. Não sei se está longe do microfone. Tia, Oi. é uma guerra que ocorreu 264 anos antes de Cristo. Sim. Sim. Era aqueles que perdiam, viravam. Qual é a pergunta, tia? Qual é a pergunta? E Tia, o pessoal está dormindo? Acorda, povo. Tia, e os púnicos eram chamados pelos romanos. Ah, sim. Exatamente. Ficou ligado, hein, Richard? Gostei, ó. Guardou no baúzinho, gente. Vamos abrir o baúzinho. Tia, ele tá lendo a página, tia. E guardar a informação aqui mesmo. Então, para que você perguntou a página? Olha só, isso está na página 303. Né? Então, o que são púnicos? Era o apelido que os romanos deram aos cartagineses. Né? Os romanos chamavam eles de púnicos, deram um apelido a eles. E aí... Bom dia, tio. Jonas entrou agora, né, Jonas? Que Jonas? Jonas não. Entrou alguém com o nome de Jonas ou Josias? É Josias. É Josias. Josias. Jonas. Ok. Então, as guerras púnicas, elas foram de acordo... Lembrando que Cartago... Vamos lembrar aí um pouquinho para a gente prosseguir. Lembrando que Cartago era uma cidade de muito comércio. Vinha gente de todo lado. Então, era muito movimentada. E aí os romanos queriam ir lá, pegar e dominar essa cidade, ficar com o poder daquele comércio para eles. Aí eles apelidaram os cartagineses de púnicos e partiram para tomar conta da cidade. Só que os cartagineses também eram muito fortes. Precisou 3 fases de guerra para os romanos tomar conta de Cartago.
né? Então, não foi no primeiro combate, na primeira parte, né? Nós vimos aí, ó, ela vai por um século, quase 100 anos de guerras. Não foram poucos anos, né, gente? 100 anos, muita coisa, né? Então, na primeira fase da guerra, os cartagineses venceram. Na segunda, eles também quase que vencem totalmente. Mas aí, na terceira fase, já tinham poucas pessoas, porque muitas pessoas lá da cidade de Cartago já tinham ido embora, com medo, apavorado com a guerra. Então, não tinha mais pessoas para entrar no exército. Então, por isso, os romanos vieram e conseguiram, na última fase, dominar os cartagineses. Ok, gente? Lembrando aí agora... Ô, tia, Oi. então para capturar tudo, os cartagineses, eles perderam a Batalha de 100 anos. Durante as 3 fases de guerra, né? Vocês têm aí no livro a primeira fase, a segunda e a terceira fase, né? Também não se preocupe que eu não vou cobrar esse fase, a data, tá? Eu não me ligo muito. Eu não me ligo, não. A gente tem que se ligar no período, no ano, mas eu não faço essas cobranças em prova, tá, gente? A gente precisa se situar no tempo, mas não tem aí essas cobranças, eu não vou colocar em prova, ok? Pode ficar tranquilo. Então, os cartagineses perderam e os romanos foram lá e, ó, boquejaram a cidade de Cartago, tomaram conta. Aqueles cartagineses que permaneceram lá ficaram sob as ordens dos romanos. Tudo bem? Podemos prosseguir agora? Sim. Sim? Podemos. Sim, gente, sim ou não? Sim. Ai, Sim. aê, melhorou. O pessoal acordou um pouquinho. Então, vamos prosseguir. Aí, nós iremos para a página 304. Na 304, eu não coloquei nenhum slide aqui falando sobre o aumento da escravidão. Vou só falar brevemente. O aumento de escravidão. Vocês imaginem como Roma vai conquistando várias cidades, vai tendo muitos escravos, né? Então, muitos, como eu falei aí na cidade de Cartago, aqueles que permaneceram na cidade ficaram submissos, né, sob as ordens dos romanos. Algumas pessoas, os romanos, levavam para o centro de Roma, para para trabalhar, melhor colocando, né? Para trabalhar para os romanos, fazendo construções públicas, estradas, pontes, e por aí vai. Só que era muito perigoso ter muitos romanos. Então, gente, ter muitos romanos, ter muitos escravos, era uma coisa meio perigosa. O que vocês acham? Muito escravo, todo mundo revoltado. Podia acontecer uma rebelião, certo? O que vocês acham? Sim. Eu acho, né? Só que Então, até olha só, os escravos não eram satisfeitos de serem escravos, né? Então, muitos escravos poderiam ocasionar uma revolta. Os escravos eram muitos, poderiam tomar a cidade, invadir aonde havia o governo, por aí vai. Então, eles preparavam, inclusive, depois eu mostro a vocês, hoje não vai dar, mas da próxima semana. Por exemplo, o Coliseu, aqui no início do livro de vocês, tem a construção do Coliseu, ó. Né? Aí o Coliseu foi uma das construções realizadas aí nesse período, para quê? Para colocar os escravos lá para lutarem. São os chamados gladiadores, os escravos
que ficassem lá, fossem vencendo os outros escravos, eles prometiam a liberdade, né? Ou até mesmo lutar contra tigres, leões, né? E o pessoal ia lá ver. Eu acho interessante, gente, nesse período, que as pessoas iam assistir, ver as outras morrerem, né? Olha que situação. Mas era a diversão do povo ir para um lugar, ver alguém matar alguém. E, tipo, você não tá fazendo nada. Ah, vamos lá ver o pessoal morrer, que legal, né? Né? Aí torcer para aquele escravo, aquele que vence, né? Então, que situação terrível. É WWE, tia. Então, a construção do Coliseu levou quase 20 anos para ficar pronta, né? E foi com esse objetivo, de fazer um lugar para divertir o povo. E qual era a diversão? Colocar escravos lá dentro para lutarem, e quem vencer ganharia liberdade, né? Uma situação terrível, mas isso aconteceu. Então, mencionei sobre esse aumento da escravidão. E agora nós vamos ter, gente, as leis. Lembra lá dos plebeus? Lembra dos plebeus? Os plebeus eram pequenos proprietários de terra. Ele não tinha terras tão grandes como os patrícios, eram comerciantes, eram artesãos, e eles, o que acontecia? Mas eles não tinham ninguém para representá-los lá no Senado, nas assembleias. Então, como é que iam ter algum direito se não tinha ninguém para representar, né? Vamos colocar assim, pela lógica, o político que nós elegemos é para lutar por direitos para a população. Deveriam, né, gente? Ó, entre parênteses, deveriam. Mas não tinha ninguém, tinha só dos patrícios. Só os patrícios. E aí, quer dizer, nada ia bem para, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, Davi, você é um comerciante, você pertence à classe dos plebeus, você tem um certo poder, mas você não pode participar da política só porque você é de uma outra classe. Uma coisa bem fora de lógica, né? Hoje a gente pode analisar dessa forma, naquele período era assim. Então, vamos ver se Davi e os demais amigos deles, da classe dos plebeus, o que vão fazer? Vocês vão começar a lutar pelos direitos de vocês. Lutar pelos direitos de vocês. Como assim? Vocês vão pressionar. Olha, Davi, vamos lá, gente, ligado aí no exemplo. Davi é um comerciante. Vou colocar aí, Josias é um pequeno proprietário de terra, né? Ele tem, aliás, ele tem terras menores. Richard também é outro comerciante. Mas os patrícios que estão lá na política, eles estão sempre fazendo aumentos de impostos. E vocês têm que ir pagando, vocês não podem nem questionar nada. Por que estão aumentando o imposto? Vocês nem podiam falar isso. Mas vocês eram importantes. Davi e Richard eram comerciantes, Josias produzia nas terras dele parte de alimentos, que era vendido também para a população. Então, o que vai acontecer? Só os patrícios que têm direito, vocês iriam se organizar, tipo, se vocês parassem de fazer o Davi e Richard, pararem de fazer o comércio, quem era dos patrícios iam ficar sem comprar as coisas. Então, vocês são importantes na sociedade. Isso é o ponto. Vocês mostraram que vocês têm importância. Se vocês não fizessem o comércio, como é que eles iam comprar as coisas? Estão entendendo? Eu pensava que era para lutar com outra pessoa para aí poder ganhar os direitos.
Não, a luta é uma luta assim. Davi, você tá vendo muito Pantera Negra, hein? Olha só, é muito por Por direito. favor, não vamos falar de Pantera Negra, senão eu vou começar a chorar aqui. Vamos lá. Ele morreu. Vamos voltar lá em Roma, calma aí. Então, vocês estão lutando, mas lutando não com uma guerra, mas vocês estão mostrando para a classe mais alta que vocês são importantes na sociedade, que se vocês não fizerem comércio, eles não têm onde comprar. Então, passaram a ter direitos, e vai ter direitos através de quê? Através de leis. Vamos conhecer algumas delas. Olha só, aí a gente tem aqui, vocês têm essas leis aqui também, aí no livro de vocês, na página 305, deixa eu colocar a data aqui, olha lá, vamos lá, Davi, lê para mim aqui a primeira parte, deixa eu aumentar mais um pouquinho, aí. Em 494 a.C., os plebeus se retiraram para o Monte Sagrado, exigindo a criação de um cargo político controlado exclusivamente por plebeus. Em resposta, o Senado criou a magistratura do Tribunado da Plebe. O tribuno poderia vetar leis que contrariassem o interesse dos plebeus. Isso, vamos entender aí. Vamos entender, gente, vamos voltar aqui. Olha só, quando eu disse que vocês, principalmente os comerciantes, se retiraram da cidade, foram se reunir nesse monte sagrado aqui, para mostrar que vocês eram importantes. Aí os patrícios não tinham onde comprar. Se vocês não estão com o seu comércio lá, como é que ele vai comprar? Ele não pode comprar. Tipo assim, uma greve. Vocês cruzaram os braços e ponto. Não tem comércio. Aí eles perceberam que vocês eram importantes na sociedade. E aí eles vão pensar e vão colocar aqui o cargo de tribunato da plebe. Tem aí no livrinho de vocês também. Tribunato da plebe, que é um cargo dentro do Senado, que agora vai ter um representante dos plebeus. Ok, gente? Ou tá difícil? Tia, aí está dizendo 494 a.C. Aqui está dizendo 493 a.C. Ah, sim. Há algumas diferenças, Davi. Às vezes acontece. Às vezes, em vários livros, você percebe, às vezes, uma variação de datas. Não muito longas, tá? Às vezes, de um ano... eu tive um professor de história que ele falava que essa variação, até 10 anos, era normal, né? Um período de 10 anos de diferença de um livro, citando de um outro contexto, era normal. Então, aí é só de um ano, só menos ainda, né? Alguns colocam 493, outros 494, mas o período é esse mesmo, então não está muito longe, ok? Então, Ok. gente, então vamos lá. Então já melhorou, né, gente? Vocês não tinham direito a nada, agora vocês já têm um cargo para vocês participarem das leis, das votações lá na Assembleia. E aí, olha só, após uma série de revoltas, várias conquistas foram obtidas da plebe. Depois que vocês conseguiram isso aqui, vocês continuaram pressionando. Aí vem a primeira lei para mim. Lê, Josias, aqui para mim a primeira lei. Lei das 12 tábuas. Isso. Em 450 a.C., que constituiu um dos fundamentos do direito romano, leis escritas. Isso, olha só. Eu posso ler o de baixo?
Calma aí, vamos ler, mas temos que entender primeiro uma. Lei das 12 tábuas é que constitui vários escritos, contando 12 partes. Aqui a gente tem mostrando um pouquinho, deixa eu aumentar mais para vocês verem, ó. Tá vendo? É uma partezinha que foi fotografada das leis que eram escritas. Então, era dessa forma que foi escrita. E por que a lei passou a ser escrita, gente? O que vocês acham? Para deixar marcado, para deixar registrado ali, né? Marcado. Ninguém poderia mudar. Está escrito. Então, acabou. É aquilo ali. Fala, Josias. Essa época ainda existia, o povo usava a letra cuneiforme? Não. Agora já é a letra romana, como tem também a letra grega. Depois, mais à frente, eu vou mostrar a vocês a semelhança ou algumas diferenças entre a letra grega, a romana e a que a gente tem hoje. Tá bom? Então, hoje já usavam, vamos dizer, letras típicas dos romanos. Já houve uma evolução daquele início lá daquele povo, né, do Sumério, lá na Mesopotâmia, né? Ele lembrou disso, da escrita cuneiforme. Muito bem colocado, Josias. Então, as leis passaram a ser escritas. Porque senão também, gente, os patrícios poderiam mudar. Se a lei fosse só oral, não é isso, não é isso que está dizendo. Agora não, está escrito, não tem como dizer que não é aquilo que está escrito. Está lá, está registrado, acabou. Outra vantagem, olha aí os plebeus como estão melhorando a situação deles, né? Então, vamos lá. A outra lei. Quem tinha pedido para ler aí a outra lei? Tia, eu posso ler a lei Licínia? Espera aí, lê. Eu que pedi. Que garantiu... Lei Calúnia. Peraí, Lei Canuleia. Vamos lá, quem vai ler agora? Que garantiu direitos civis. Agora, sua voz Quem garantiu direitos civis iguais fez... Cala a boca, Nané. Peraí. Eu vou ler, você já leu, Davi. Peraí, Ana Clara vai ler. Então, vamos voltar lá, calma aí. Não adianta todo mundo ler junto, né, gente? Vai, Ana Clara. Lei Canuleia. Que garantiu direitos civis iguais, permitindo o casamento entre pátrios e plebeus. Patrícios, né? Vamos ver lá Patrícios e plebeus, né? Então, olha só, garantiu os direitos iguais para patrícios e plebeus e os casamentos também podiam. Antes, não tinha aquele lance de Cinderela, pobre, casar com um príncipe rico. Não tinha isso. Plebeus casava só com gente da mesma classe, patrício só casava com gente da mesma classe, clientes e escravos também. Então, a partir desse momento, eles liberaram. Por que eles liberaram? Porque quem tinha pequenas terras também estava crescendo, né? Estava tendo um bom resultado na venda de seus produtos. Então, gente, o olho, né, dos patrícios começaram a ficar grande. Nossa, aquele camarada, deixa eu ver, eu dei o exemplo aí de quem? Josias, né? Josias era um pequeno proprietário de terra, mas ele está indo muito bem na terra dele, está tendo um bom resultado. Nossa, que beleza! Então, eu posso permitir que a minha filha case com a filha do Josias, porque eu tenho muitas terras, mas a terra, ele está fazendo a terra crescer também. Olha, gente, interesse. Mas, mesmo assim, valeu, né? Mais uma lei para favorecer. E aí, Lei Licínia, Mariana, vai lá. Ai, tá. Aboliu a escravidão por dívida e permitiu aos plebeus o uso
agera público, que é do plebeus enriquecidos teriam acesso aos cargos públicos. Isso. Então, olha só essa lei. Lembra quando eu falei lá na sociedade que vamos dizer, os plebeus não tinham direitos políticos? Sim. Né? Lembram disso? E agora, eles... E quem não tinham direitos políticos, e quando eles não conseguissem pagar, vou voltar ao exemplo aí do meu amigo aí, Josias. Josias tem uma pequena propriedade. Se Josias não conseguisse pagar o imposto daquelas terras dele, ele simplesmente, o governo ia lá, ó, tomava as terras dele com a casa e tudo. E ele viraria escravo. Ele e a família dele. Ah, olha que situação. Né? Ele tinha terra e vira escravo. Aí, gente, melhorou. Sim ou não? Sim, deu uma melhorada aí. Né? Graças a Deus, né? Que melhorou. Agora, ninguém mais se tornaria escravo por estar devendo o governo com os impostos. Como é que ia ficar? Ia ficar por isso mesmo? Não, ia se conversar e chegar a um acordo como ele poderia organizar aquela dívida para pagar. Mas ele não ia perder mais as terras dele, né? Porque senão, cada vez mais ia aumentar o número de escravos, e isso ia se tornando uma coisa muito perigosa, muito escravos, né? Vamos ver. Lei Ogúnia. Vamos ver, Kailane, lê para mim essa lei aqui, a penúltima. Tá. Lei Ogúnia. Permitiu o acesso dos plebeus aos colégios sacerdotais ao consulado. Isso. O consulado, então, olha, ao consulado. Então, olha só, ele pode frequentar a parte que era dos cônsuls, né? Os cônsuls também tinham um poder político, né? Então, eles poderiam frequentar aquilo ali e também ter, vamos colocar aqui, acesso aos colégios sacerdotais. Como sacerdotais? Aos colégios que eram discutidos problemas da cidade, tinha aquelas pessoas ligadas à parte religiosa, então aquelas pessoas também faziam orientações para as outras pessoas, certo? Gente, olha só, essas leis também não precisam ficar preocupados, que eu não vou pedir para que vocês expliquem cada uma delas, não, tá? Mesmo se a gente estivesse na escola, eu nunca faço isso, tá? A gente está conhecendo como foi que os plebeus melhoraram a sua vida na política, tá? Mas não se preocupe que eu não iria fazer essas cobranças. É muita informação, né? Que a gente também não vai usar. A gente precisa ter conhecimento dela, ok? Então, vamos lá. A última lei, vamos ver, deixa eu ver, Pedro. Lê para mim, Pedro, a última lei, Lei Hortência. Ai, desculpa. Ô, tia, ele tá Ele tá lá na TV. Então não dá para responder. Tia, deixa eu ler por ele. Deixa eu ver, Ângelo. Ângelo, pode ser? Oi, professor, fala. Leia a última lei aqui para eles. Lei Hortência. Lei Hortência. Direito Hortência. Hortência. Esqueci do acento, foi mal. Direito da PEBLE voltar em Plebiscito. Independente do Senado. Isso. Então, olha só, mesmo se o Senado não permitir eles votarem, ele agora pode passar por cima. Esse representante dos plebeus agora pode passar por cima. Eles têm direito a participar de qualquer votação
de lei. Oh, aí vitória para os plebeus! Josias, Davi, Richard, aí, vocês estão ficando bem na sociedade, hein? Ó, que beleza. No poder. No poder da comida. Isso. Então, vamos ver aqui. Então, vimos que os plebeus começaram a ter direitos políticos, né? Várias leis foram aprovadas para que melhorasse a vida deles, né? Que bom. Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui um outro fato para nós conhecermos. Só um bocadinho. Olha só, nós vamos ter aí na página 300... Nós chegamos a falar disso, da 303, das reformas agrárias? Não. Não. Então, vamos lá. Tá bugando. Ô, professor, esse slide não vai cair na prova, não, né? Não, pode ter. É conteúdo da prova, Grécia e Roma. Mas isso aí vai cair na prova? Tipo, pergunta sobre isso aí? Pode ter alguma referência sobre essa parte aqui, que é muito importante. Essa a gente vai ter um pouquinho mais de atenção. Mas fique tranquilo, olha só, fique tranquilo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu estou dizendo porque eu sei que vai dar. Então, gente, olha só, nós temos aí na página 305 tentativas de reforma. Peraí. Quê? Tentativas de reforma agrária. Ana Clara, desliga o microfone. Isso. Gente, a tentativas é porque dois irmãos vão tentar redistribuir as terras. Tinha gente sem terra. E essas pessoas, se tivessem terra, estariam trabalhando nela, né? Então, o que acontece? Essas terras eram dos patrícios. Então, deixa eu colocar aqui, Ângelo, né? Ângelo, Giovana, Mariana, eles são da classe social dos patrícios. Eles são os mais fortes da sociedade e eles têm muitas terras. Tem terras que nem usam. Essas terras que não são usadas por ele é que foi planejada para ser... Esses dois irmãos vão pensar em dividir. O que vocês acham? Vocês acham que eles vão gostar? Não. Mariana, Giovana e Ângelo. Eles são patrícios, têm muitas terras, mas tem tantas terras que tem parte delas que eles nem usam para nada. Essas que não são usadas, vocês acham que eles vão querer perder? Ô, tia, hoje a aula vai Não, tia, sabe por quê? Sabe por quê que não, tia? Gente, olha só, 11h05, calma aí, vocês estão muito apressados. Olha o conteúdo. Deixa eu terminar essa parte daqui, porque tem um item na prova sobre essa parte aí. Então, vamos ficar ligado aqui. Então, eles não vão querer perder, né? Então, o que vai acontecer? É bem interessante. Então, olha só, são dois irmãos, Tibério e Caio Graco. Dois irmãos, Tibério Graco e Caio Graco. O Tibério, ele era um plebeu e ele estava lá também na Assembleia representando o povo. E ele vai criar um projeto de lei para limitar o direito da ocupação das terras, que deveriam ser divididas e distribuídas para os cidadãos. Olha o que aconteceu com ele, gente. Fala aí. Acabou assassinado. Isso, olha aí. Por que ele foi assassinado? Porque ele foi propor, lá na Assembleia tinha patrícios, tinha plebeus, ele foi propor exatamente isso que eu falei. Quem tivesse muitas terras e não tivesse usando essas terras, o que aconteceria? Essas terras seriam redistribuídas para quem não tinha. Só que os patrícios não queriam isso. Aí houve uma discussão no Senado,
entre Tibério e os outros participantes, no meio da discussão, da confusão, ele foi assassinado. Enfiaram a faca no homem, o homem caiu morto lá no chão. Por quê? Morto não ia falar mais nada de divisão de terras. Olha isso. Pesado. Né? Agora vamos ver o irmão dele. Quando aconteceu isso com Tibério, né? Quando aconteceu isso com Tibério, o irmão dele estava viajando. Quando o irmão dele voltou, o Caio, ele quis aprovar uma lei chamada Lei Frumentária, né? Essa lei era o quê? Era que o principal alimento, que era o pão ou o trigo, né, tivesse um preço mais baixo para a população mais pobre. Essa lei foi aprovada, mas as outras que ele propôs, igual a que o irmão tinha colocado, não foi aprovada. Só a lei do preço do trigo. Gente, uma observação. Na última ceia de Jesus Cristo, o que ele divide com os apóstolos? Pão. Pão. O pão. Olha só, o pão era um dos alimentos mais importantes aí desse período. Então, nós temos aí... Eu não entendi, Josias, o que você falou, o microfone ficou meio baixo, não sei. Não, eu falei o pão quando você perguntou. Ah, tá, agora eu entendi. Então, gente, o pão, o trigo, era o produto que era plantado, que era cultivado, porque do trigo fazia-se o pão. Então, o pão era aquele que mata a fome. Então, o pão, ele que pediu para que reduzisse um pouco o preço do trigo. E aí ele conseguiu que essa lei fosse aprovada. Mas aí ele voltou na lei do irmão. E também a aprovação da divisão de terra. Você acha que foi permitido? Tia, essa aula termina 11h10 ou meio-dia? Espera aí, já vou falar. Calma aí, gente, vocês ficam numa aflição da aula terminar. É porque já são 11h10. Calma aí, deixa eu terminar. Aí depois não dá tempo da gente falar desse conteúdo. Deixa eu terminar, é só esse slide aí. Aí, o que aconteceu? Ele também, olha o que aconteceu com ele. Aproveita aí, Richard, lê para mim aqui o último tópico. Hã? Lê aqui. As reformas promovidas... Tá me ouvindo? Aqui, ó, o meu slide aqui, o último. Você tá me ouvindo, tia? Tô. Aí, é para eu ler as reformas? Aqui, ó, a última. As reformas promovidas por Caio Grade trouxeram-lhe inimigos e fizeram com que ele supostamente tenha cometido suicídio para não ser sussurrado. Isso, olha isso. Ué, como é que o cara se matou? Por que será? Olha, ele comete suicídio para não ser surrado. Por quê? Porque os patrícios, aqueles que tinham muitas terras, Mariana, Ângelo, Giovana, o que aconteceu? Eles tinham muitas terras, eles não queriam perder as terras dele para nada. Então, no meio da confusão, mataram o Tibério. Aí o irmão propôs a lei para baixar o preço do trigo. Beleza, parabéns, essa aí está aprovada. Vamos dividir a terra novamente. Essa não pode ser aprovada. Aí ele sabia que aqueles representantes dos patrícios não queriam isso e iam matá-lo como matou o irmão. Aí ele preferiu, quando ele saiu da Assembleia, ele chamou um escravo junto com ele e pediu para que o escravo o matasse. Ele disse, eu prefiro morrer na mão de um escravo do que pela mão dos patrícios. Ele pediu para o escravo o matar. Olha que situação. Meu Deus. Tenso. Só um instantinho. Deus não teria nem salvação, iria direto para o inferno. O que você tá falando, Mariana?
suicídio isso. Não tinha jeito pra ele. Eu sei. Então não é culpa dele. Então, eu sei que é culpa dele. Não Então, é culpa dele, é culpa do cara que matou. de qualquer jeito, ele pediu, quando uma pessoa se mata ou pede pra alguém a matar, não tem salvação, nem tem Tá sendo julgamento torturado. direto pro inferno. Ele tava do outro lado, do lado inimigo. Pô, mas o cara também podia se É. matar. Não podia matar. É só, Tipo, é vem só aqui, quando o cara vem me quer se matar aqui matar. rapidinho. É só quando quer se matar de propósito. Então, mas Ali ele não, pediu pro cara ali matar. ele não tinha escolha. Olha só, então, veja a situação. Vocês acham que depois da tentativa dos dois irmãos, alguém mais abriu a boca para falar em reforma agrária? Não. Não. Não, ninguém abriu a boca pra nada. Quer, né? Vai falar alguma coisa que os patrícios não vão gostar, mata o cara, para não falar mais. Então, gente, a tentativa, reforma é o quê? Uma mudança, né? Quando Dá você vai licença, fazer... professora Claudete. Sim. 62. A aula de vocês vai até meio-dia, porque a professora está repondo 2 aulas. Eu falei. Até meio-dia, ok? Eles estavam falando Ok, tudo bem. que foi avisado que era até 11h10. Viu, gente? Então, vamos lá. Se a gente tem 2 aulas na segunda, são 2 aulas hoje também. Gente, é para nós chegarmos lá junto com a outra turma, senão a outra turma, eles já vão terminar, né? Nós já praticamente já terminamos. Aí, tá faltando um pouquinho, só falta mais uma parte para a gente terminar. Ok, gente? Espero que não fiquem aborrecidos. Olha só, eu estou fazendo a aula que a gente não teve por causa do feriado. Tá bom? Está compreensivo? Sim. Sim, gente? Não. Sim. Tá Sim. bom. Então, gente, aí voltamos lá no Tibério. Então, ninguém mais vai propor nada, né? Porque corri o risco de ser morto. Então, apresentei vocês aos irmãos Tibério Graco e Caio Graco. Gente, no livro de vocês não tem nenhuma imagem. A única imagem que eu consegui dos 2 irmãos foram essa aqui, ó. Né? Os 2 irmãos são até bem parecidos, né? Olha só, eles estariam aqui com a lei, né, que eles propuseram e não foi aprovada, e aí a lei de reforma agrária. Isso que eu estava falando. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, o que acontece? Gente, vamos lá. Quando você vai, os pais de vocês vão fazer uma reforma na casa, fica tudo do mesmo jeito? Não, eles mudam. Então, exatamente. Então, a palavra reforma significa mudança. Então, reforma agrário. Agrário é referente a terras. Então, foi a reformas, as tentativas de aprovar reformas agrárias, que mudar aquele esquema de terras, das terras que não são usadas. Hoje, gente, a gente ainda tem isso. Sabia que hoje temos leis guardadas sobre reforma agrária? Tipo, ó, fizeram as leis, levaram lá, falaram das leis, mas quem tem muitas terras não quer a aprovação dessas leis. Fizeram, sabe o quê? Ó, fecharam, botaram lá embaixo da última gaveta e trancaram. Ninguém pega nisso. Hoje vivemos isso ainda. Só que tá, ó, esquecidinho guardado lá. Ninguém mais fala de reforma agrária. Porque quem são os grandes proprietários de terra hoje? Os senadores, os deputados federais, os governadores, né? Então, eles continuam, nós estamos na mesma situação aí de Roma. Só que, para não haver nenhuma morte, eles guardaram. Bom, não precisa falar isso com ninguém. Ok? Entendeu? Gente, ó, estou falando bastante sobre isso aqui, porque tem uma questão na prova sobre essa parte de reforma agrária. Tá?
Olha, eu ok? não sei se isso vai ser meio que necessário o que eu tô fazendo. É que, Sim. tipo, eu tô pegando mais parte dos slides, eu tô tirando print e copiando no caderno, porque vai que, né? Ah, sim. Ok, muito bem. Vou tentar ver, vou ver se. Não estou assim, fazendo uma promessa que vou conseguir, mas vou tentar, né? Vocês olhem a plataforma todo dia, eu vou tentar fazer um resumo de Grécia e Roma para colocar lá na plataforma, e aí, se tiver, aí vocês podem copiar no caderno, é uma forma de estudar, pode fazer uma leitura, para ajudar mais vocês. E mais, gente, vocês estão fazendo prova em casa. Leu aquela questão, não entendeu? Vai lá no livro, lê lá no livro e volta lá na questão. E, peraí, sim, agora entendi. Aí vai lá e marca. Não há nenhum problema. Mas é prova, tia. Oi? Mas é prova. Sim, mas não tem problema. Eu já fiz. A gente tá em quarentena, cara. Meu Mesmo Deus. assim, vai estar Gente, rolando. olha só, presta atenção, Richard. Mesmo estando em casa, mesmo você tendo acesso ao livro, não está chovendo nota máxima, não. Hã? Eu Por quê? não tava estudando, não. Eu tava só fazendo. Então, é o momento que você tira as maiores notas. Eu, quando a gente está em sala de aula, eu faço, às vezes, teste, prova, eu mando vocês pegarem o livro na sala de aula. Agora vocês podem consultar o livro. Consulta o livro, você e seu livro. Acabou. E não há nenhum problema. E nem dá um monte de nota máxima, porque as pessoas têm preguiça de ler. Esse é o problema. Né? Ó, a professora deixou eu consultar o livro para fazer a prova. Tem que tirar 10. Mas a preguiça da leitura, gente, não deixa. Tá? Vamos deixar a preguiça trancada na gaveta, por favor. Então, vamos lá. Ficou entendido aqui? O que a gente guarda de informação aqui? Que os dois irmãos, Tibério e Caio, tentaram fazer o quê? Dividir as terras. Isso. Aqui o nome aqui em cima. Tentativa de reforma. Reforma Agrária em Roma. agrária. Ponto. Beleza. Todo mundo entendeu? Não tem dúvida nenhuma. Ok. Né? Aí é a imagem dos dois irmãos. E aí, gente, chegamos ao final do período da República. Está aí na página 306. 306. Final da República. O que vai acontecer nesse final da República? Muitas agitações passaram a ser tão intensas que geraram uma crise nas instituições políticas. O que é isso? Ih, professora, você falou, eu não entendi nada. Vamos lá. Nós vimos que nesse período aí republicano aconteceram muitas coisas, né? Nós vimos aí muitos escravos, os plebeus lutaram para ter suas leis aprovadas, né? Então, isso tudo foram mudanças que aconteceram. A tentativa da reforma agrária, beleza. Então, foram muitas, vamos dizer assim, muitos fatos acontecidos e que vai chegar ao final desse período republicano. E nós vamos ter o final desse período, né? Porque isso tudo, gente, vai gerar uma crise, né? Uma crise política, social. E aí nós vamos ter aqui, 3 militares no poder. 3 militares. Gente, vocês já imaginaram? O governo tem um no comando, certo? Vamos lá, cadê meu povo? Certo. Vamos lá, vamos se ligar. Hoje, o presidente, que é governante do Brasil, é uma pessoa ou é mais de uma? Mais de uma. Mais de uma. Eu acho. Quem governa o Brasil, o presidente, é uma pessoa ou é mais de uma? Mais de uma. Uma, gente, é presidente.
né? Eu fiz a pergunta bem já dizendo a resposta, o presidente. Vocês imaginam 3 pessoas, né, aí governando, né? Nós vamos ter esse momento aí também. Mas vamos conhecer o que aconteceu aqui. Nós tivemos aqui, tem aí no livro de vocês, ó, no final do período republicano, tem aí na parte, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Quarto parágrafo da página 306. Destaque lá o nome dele. Caio Mário. Acharam? Caio Mário. 1, 2, 3. Modelo. Quarto parágrafo. Achei. Aqui, ó. Sublinhe, marca com marca-texto, com caneta, com lápis. Destaque ele. Então, esse foi um dos governantes que assumiu aí, ainda no período da República. Ele era militar. Depois vem Sila, no outro parágrafo, no 5º parágrafo, tem lá, Sila. Marquem lá no livro de vocês, ó. Outro general foi Sila. Olha só, de origem patrícia. Ele era da classe rica. Destaquem ele. E, finalmente, nós temos outro militar chamado Otávio. Vamos destacar aí Otávio. Está no último parágrafo, Otávio, gente. Acharam? Último parágrafo. Sim. Otávio, bem aqui no finalzinho, ó. Então, gente, nós vamos ter aqui esses governantes que vão assumir os governos, mas não vão conseguir dar aquela organizada na sociedade, devido às lutas dos plebeus, né, essas tentativas de reforma agrária no Senado. Mas Otávio, ele vai vir e vai ser, gente, ó, o primeiro imperador romano. Destaque aí no livro de vocês. Olha lá, ó. Pode destacar o restante da frase. Otávio derrotou os seus concorrentes, assumiu sozinho o poder e tornou-se o primeiro imperador de Roma. Destaque o restante da frase toda. Ok? Ok. Ok, gente? Sim ou não? Ok, tia. Opa! A pessoa parece que está com muita fome, não está respondendo. Eu não tô com fome, não, que eu tava fazendo um negócio aqui. Olha só, botei aqui uma imagem, né? É uma parte aqui, ó. Primeiro imperador romano, Otávio. O nome dele é Otávio. Ele vai ter, ele era militar, ele vai chefiar várias conquistas daquelas de Roma, conquistando as cidades. Ele vai chefiar o exército. E quando ele volta, ele se destacou tanto que ele acabou assumindo o governo de Roma e vai assumir como imperador. Esse nome aqui, gente, Augusto, é um título de nobreza. Então, ele passou a ser chamado de Otávio Augusto. Augusto é o quê? O Todo-Poderoso, o Imperador. Então, Augusto é um título, mas aí ele passou a ser chamado Otávio Augusto e vai ser o primeiro imperador romano. Olha lá, vamos voltar lá. Olha aqui, nós passamos pela monarquia, né? Onde nós vimos a organização da sociedade, nós vimos o período republicano com vários fatos acontecidos, e agora a gente vai ver o período do Império. É pequenininho, um instante nós vamos terminar. Então, agora vai iniciar o período do Império Romano. É nesse período aí, gente, que acontece o nascimento de Cristo. Olha lá, Império Romano. Quando Otávio Augusto assume, gente, olha só,
por favor, se não estiver entendendo, me pergunta, tire a dúvida, mesmo que seja de um fato que a gente já falou, tire sua dúvida. Oi. Tia, Oi. o alimento que ele mais usava era pão e peixe? É o quê? O alimento que eles mais comiam era pão e peixe? Não, tinha alguns legumes também, verduras algumas também, mas assim, o pão era um dos alimentos principais, né? O pão, ele era realmente muito importante, por isso que teve aquela tentativa, né? Aquela lei, né? Que o Caio conseguiu, né? Aprovar, que era para reduzir o preço do pão, né? Tanto é que a gente tem a representação do pão com Cristo na última ceia, né? Ele divide o pão, para a gente lembrar que o pão era um alimento aí romano muito importante. Ok? Tia, Oi, eu tenho uma dúvida. fala. Quando você fala de Jesus Cristo, eu tenho uma Bíblia aqui. Você vai falar de acordo com a Bíblia? Porque eu gosto de estudar assim, que eu vim de um colégio cristão. Uhum. Totalmente cristão. Eu também sou evangélica. Eu só queria saber se Eu também sou. Você queria saber o quê, Mariana? Se você é a favor da Bíblia. não tipo de acordo com o que a ciência fala, mas sim de acordo com o que a Bíblia fala. Ah, sim. Bom, vamos por parte. Esse momento que eu citei aí, a última ceia, isso foi um fato, aconteceu. Jesus Cristo aconteceu, ele existiu de fato, gente. A última ceia existiu, é um fato histórico, tá? Agora, quando nós falamos anteriormente no surgimento do homem lá na pré-história, quando nós falamos nisso, nós vimos a explicação científica e a explicação religiosa, né, da criacionismo. Criacionismo lembra o quê? Que Deus, é o que está na Bíblia, que Deus criou o homem e tudo que existe. Pela ciência, teve aquele processo de evolução do ser humano, que Charles Darwin colocou. Depois, a gente tem também aí a passagem de Moisés, lá no povo hebreu, Moisés atravessando com o povo hebreu lá o Mar Vermelho. Também vimos a explicação científica e religiosa, né? Que ele teria passado. Ele teria passado ali quando o momento da maré mais baixa, né? E quando os egípcios chegaram, a maré estava mais alta, eles não tiveram medo de atravessar. E o fato religioso é o quê? Que Moisés colocou o seu cajado ali, o mar se abriu e o povo passou e depois fechou. Então, gente, existem alguns fatos que nós temos explicações científicas e religiosas. Agora, esse fato que eu estou colocando de Jesus ter feito a última ceia com os seus apóstolos, sim, existiu, né? Ele falava do Deus, né? O que Deus pediu para que ele falasse para a humanidade. Então, nós temos esse detalhe aí. Isso foi um fato, por isso que eu citei o pão, né? Lembrando, gente, que a Bíblia, o Antigo Testamento, é o primeiro livro da história dos povos. Eu já falei isso lá no início do ano. Vamos lembrar de novo. A Bíblia, o Antigo Testamento, é o primeiro livro da história dos povos. Fala dos egípcios, dos fenícios, dos gregos, dos romanos. Então, tem aí, né, dos hebreus, tem vários povos sendo citados ali. É a história real que aconteceu. Tia. Ok, Mariana? Tia. Fala, Josias. Eu estava vendo um vídeo que teve lá nos Estados Unidos, teve um temporal que os telhados da casa subiram, como se fosse o... Qual é o nome daquele coisa que teve aqui no Brasil? Tsunami. Não, não teve tsunami. É um meio que furacão. Ah, como se fosse um dilúvio? Não. Aquele negócio que teve aqui no Brasil.
Foi esses dias. Terremoto? Não, como se fosse furacão que foi pro Rio Grande Furacão, do Sul. Ah, furacão. Aí tá. teve praticamente isso lá nos Estados Unidos, porque acontece isso praticamente lá direto. Aí, depois que teve esse desastre todo, teve uma igreja que ela tinha 3 cruzes acho que era na frente da igreja, eu não sei, né? Que Que a cruz depois que permaneceu lá, não foi? Eu as vi. 2 cruzes caíram do lado e só a do meio ficou em pé. Isso, eu vi sim essa reportagem. São coisas que a gente não explica, a gente não tem explicação, né? A gente tem que pensar que foi, vamos dizer, uma obra divina, né? Mas, então vamos lá, gente. Estamos no finzinho, nós vamos terminar. Ainda bem! Então vamos lá. Gente, quando Otávio assumiu o governo de Roma, que iniciou a fase do imperador romano, do Império Romano, ele vai utilizar, agora estamos na página 308, ele vai utilizar do seu poder para dar uma arrumação em Roma, tá? Então ele vai organizar. Estava meio confuso esse período republicano, com vários fatos acontecendo, e aí ele vai organizar. Então, vamos ver. Olha, medidas tomadas por Otávio Augusto. Tem aí, ó, no livro de vocês, 308, segundo parágrafo. Está aí, está citando todos eles aí. Projeto de expansão. O que é projeto de expansão? Que Otávio Augusto continuou, gente, tomar as outras cidades que estavam faltando. Nós não vimos que Roma tomou a cidade de Cartago nas guerras púnicas? Então, eles foram tomando outras cidades. Então, o projeto de expansão era o quê? Continuar tomando conta de outras cidades. O que ele também faz? Construção de obras públicas, como aquedutos, pavimentação dos caminhos. Pavimentação é o calçamento, gente. Ó, esse calçamento aqui, isso é uma foto atual lá do Coliseu, né? Lembrando, depois eu vou pegar o livro, semana que vem eu mostro a vocês. A minha irmã fez uma viagem para Roma e ela trouxe alguns livros de lá para mim. Então, tem uns livrinhos que ela me deu muito legais, que tem assim, como era e como ficou hoje. Então, tem essa obra aqui toda completa, ela era inteira, tinha essas 2 andares aqui, todo inteiro. Quer dizer, a ação do tempo, desgaste, né? Isso tudo fez com que fosse caindo, né? Mas ainda tem essa boa parte aqui, como em outros lugares, outras construções também. O calçamento ainda é daquele período antigo, né? Então, ele vai organizar a cidade, vai mandar construir aquedutos. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês os aquedutos e algumas outras obras, né? Já falei que aqui dentro era onde se fazia a luta dos escravos, né? E olha isso aqui, gente. Destaquem aí no livro de vocês sobre a política, deixa eu ver. Aí no livro de vocês ele não cita isso. Eu vou fazer um resumo de Roma e vou colocar esses itens aqui para vocês, tá? Prometo. Eu não estava prometendo, não, mas eu prometo. Política do pão. Davi, lê para mim o que era essa política do pão. No livro ou aqui? Aqui no meu slide. Política do pão. Política do pão e circo. Distribuição de trigo, pão. E na realização de espetáculos para entreter o grande público. Ah, gente, esqueci de sublinhar até aqui. Isso aqui é chamar... Olha isso, eu acho muito engraçado, que as coisas até mudam um pouco quando passa o tempo. Política do pão e circo. Pão é o quê? Pão é o quê, gente?
pão é um dos maiores alimentos que o homem comia. É Isso, verdade. é alimento. E o circo? Para que é o circo? Para Pra fazer matar palhaçadas para os outros irem. Para a gente se divertir, não é? Circo para se divertir. Então, política do pão e circo. Olha só, o que o Otávio resolveu? Para as pessoas não ficarem questionando sobre os fatos da sua vida, sobre aumentos de imposto e tal, ele cria essa política, que ele vai colocar várias atividades, como essa da luta dos escravos lá no Coliseu, para que as pessoas vão até lá, olha só, de graça, todo mundo pode ir, e lá eles vão receber o pão para comer, eles vão ficar lá se divertindo, vendo um lutar com o outro, um matando o outro, e vão encher a sua barriga, porque vão ganhar o pão. E enquanto isso, ele não pensa nos seus problemas. Tia, por um segundo eu achei que o cara fazia malabarismo com pão. Não, agora você vê como a atitude dele, né? Vamos fazer um período de diversão para que essas pessoas não fiquem preocupados em fazer leis, em pedir para baixar preço. Então, olha isso. O que vocês acham desse lance, dessa política do pão e circo? Ô tia, porque se a gente deixasse os romanos pegassem tudo que a gente tem, eu aposto que eles iam fazer a política do sol, todo mundo andando de guarda-sol no meio do nada. Então, gente, ele vai usar, isso ficou conhecido como a política do pão e circo, né? Então, as pessoas enchiam esse coliseu aqui, todo mundo lá ganhando pão, comendo. Quando acabavam os espetáculos à noite, iam para casa dormir, ponto, acabou. Não tinham tempo de ficar, né, conversando com outras pessoas sobre os assuntos de imposto, que o pão estava caro, nem nada disso. Mais ou menos isso. O pão dava de graça, tia? Aqui nas apresentações para as pessoas ir ver, sim. O governo é que dava. O governo. Mas quem ia para o circo tinha que pagar? Oi? Quem ia para o circo tinha que pagar? Não. O circo, gente, olha só, é chamado circo com o sentido de diversão. Tem um circo, o Circo Máximo. O Circo Máximo, você já deve ter visto filmes que mostram isso. O nome do circo era Circo. Não é o circo que a gente está acostumado a ver, aquela lona colorida, não é exatamente isso. É um local de diversão. Vocês já devem ter visto, ele é assim, oval, e aí onde tem aquelas corridas, aquelas carruagenzinhas. Aposto que alguém já viu um filme que tenha isso. Eu já vi. Acho que botavam leões dentro do coisa e os escravos. Várias carruagenzinhas, e eles correm ali em volta daquela arena ali, que aquela ali, ela tem especificamente, tem uma delas lá em Roma, que é chamada de Circo Máximo. Se eu não me engano, dentro tem meio que uma área para os circos que tem mais condição de né, ficarem lá. Sim, sim. Tia. Oi. Tá me escutando? Tô. É que do nada a sua voz parou e a de todo mundo. Acho que a internet falhou um pouquinho. Deve ser aí a sua internet. Tá meio ruim esse dia. Não tem problema não, já estamos chegando ao finalzinho. Então, gente, fica aí, né, a política do pão e circo. Lembrar que circo aqui não é o circo de hoje, é um local de diversão, como era o Coliseu, como existia outros locais diferentes desse, que também havia diversões, né? Estimula o comércio, né? Quer dizer, olha os comerciantes aí, Richard, né? Que era comerciante, quem mais que era comerciante? Richard de Davi. Então, foi estimulado como assim? Ele deu uma segurada nos impostos, ele não deixou aumentar os impostos para as pessoas que eram comerciantes, para que vocês, né, tivessem mais produtos para vender e não tivesse que gastar tanto pagando imposto. E a Pax Romana, essa está aí no livro de vocês, ó.
Pax Romana. No segundo parágrafo, 1, 2, 3, 4, quinta linha. Pax Romana, que foi um longo período de paz e prosperidade no Império. Então, o que é isso? Pax Romana. Pax, que era como era escrito a paz em Roma, era dessa forma. Então, o que aconteceu? Depois que foi todas as cidades em volta do mar Mediterrâneo, olha aqui no livro de vocês, olha aí, na página 308. Toda essa área laranja, gente, foram as terras que os romanos dominaram. Olha isso. Vejam aí no meio qual é o nome desse mar que está aí. Como é o nome desse mar? Mar Mediterrâneo. Isso, Mar Mediterrâneo. Olha, eles tomaram conta de todas as regiões em volta do Mar Mediterrâneo. Eles começaram a dizer, sabe o quê? Que o mar era deles. Mare Nostro era o nome que eles falavam, né? Mare Nostro. O mar é deles, porque eles tomaram conta de todas as cidades em volta do Mar Mediterrâneo. Olha isso. Por isso que eu disse. Agora eu tô imaginando, pô, eu vou lá na Grécia, que não sei o que, naquela época. Cheguei lá. Quer dizer, na Roma, eu acho, né, tio? Sim, estamos de Roma. Cheguei lá na Roma. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aqui tem uma piscina para poder brincar? Não, a gente tem um mar que é só nosso, que não sei o que lá. Eu falei assim, caraca, vocês são ricos mesmo, cara. Nem para dividir um pouquinho. Muito boa essa sua colocação, Josi. Muito boa. Então, gente, vamos lá. Vamos lá, junto comigo. As medidas tomadas por Otávio. Vamos lá, gente, todo mundo junto. Qual foi a primeira medida dele? Vamos ler? Projeto de expansão. Projeto de expansão. Depois, construção de obras públicas, aquedutos, pavimentação dos caminhos. Isso. A outra, a gente pode ler só aqui até aqui. Política no circo. Pão. Distribuição de trigo, pão. E na realização de espetáculos para entreter o grande público. Isso, tem pouca gente lendo, hein? Isso é o comércio. Foi um longo período de paz e prosperidade no Império. Eu li tudo. Eu não sei se isso foi importante, porque eu copiei isso tudo no meu caderno. Ótimo. Então, meio que onde tem a coisa. Sim. Olha só, aqui eu preparei algumas imagens para vocês. Olha aqui. Nós não falamos aqui, aquedutos. Olha os aquedutos aqui, Isso era para tirar a água da parte mais alta da cidade e ela ser levada por caminhos. Aqui, tá vendo? Tipo uma valinha aqui em cima. Aí pegava lá da nascente, que era a parte mais alta, e a água vinha sendo transportada até a cidade mais baixa. Ô, tia, a primeira imagem dos lutadores, o cara que tá com a onça pintada, eu acho, na cabeça daqueles povos indígenas, que eu esqueci o nome. Sim, ele tem aqui um capacete, né? Vamos dizer assim, que tem um animal, né? Porque ele que cuidava dos tigres, no caso aí, para lutar com o escravo. Olha o escravo aqui, O escravo vai enfrentar o tigre. Olha lá a plateia, todo mundo lá olhando. Aí, cara. Tipo, olha só que divertido, né? Mas eu tô aí e sendo distribuído o pão, todo mundo comendo, todo mundo vibrando, tudo bem. Ele está aqui, nessa imagem, ele está lutando com o tigre, mas ele poderia estar lutando com o outro escravo, tá?
Aqui embaixo, gente, essa imagem aqui, eu coloquei para vocês verem que ainda possui algumas regiões em Roma, que ainda tem o calçamento da época que nós estamos trabalhando, todo com blocos de pedra, e vocês observem certinho aqui as laterais, né, mais ou menos, não tem meio fio, né, mas isso facilitava as carruagens aí de uma cidade para outra, então era desse tipo que era o calçamento. Então, o aqueduto... Alguém já viu uma obra parecida com essa no Rio? Eu não. Não? Show do verbo. Olha só, no centro do Rio tem um lugar chamado Arcos da Lapa. É exatamente isso aqui. Só aqui em casa, aqui embaixo da minha casa tem uma rua cheia de pedras assim. Quando eu passo para ir para padaria, tem um monte de pedra assim. Sim. Olha só. Eu já fui no Rio várias vezes, mas eu nunca vi. É porque você não passou pelo centro do Rio. Ele é mais tem que adentrar mais um pouquinho. Aí, tia, você no Rio. Tanto no meio da cidade. Perto da Cinelândia, assim, mais para trás do bairro da Cinelândia. Olha só, no Rio... Deixa eu contar para vocês aqui. No Rio, aqui a gente está vendo que é uma construção de Roma, né? Mas no Rio, eles pegaram esse mesmo modelo aqui para fazer exatamente isso. Porque eles captaram a água que nascia lá no alto do bairro de Santa Teresa e trazia ali para o centro do Rio. No período do Império, gente, bem depois, no período do Império, no Brasil, foi feita essa construção dos Arcos da Lapa, porque houve um período de seca, e aí, como lá na região mais alta ali do centro do Rio tinha nascente, eles captaram a água da nascente, fizeram esses aquedutos aqui, trazendo a água até ao centro do Rio. Claro que depois de muitos anos, isso aí parou, né, de funcionar, quando começaram a fazer os encanamentos de água e tal, e aí passaram a colocar aqui em cima, né, adaptaram todo esse aqueduto, e aí hoje tem o bondinho de Santa Teresa, o bondinho que a gente pega lá embaixo, no centro do Rio, e sobe para ir para a cidade, para o bairro de Santa Teresa, aí no centro do Rio. Depois eu vou pegar uma imagem para mostrar a vocês. Tá? Então, os aquedutos eram obras públicas. Vocês imaginem que levava muito tempo, né? Olha só, tem a parte de baixo e tem o outro andar. Por quê? Em alguns lugares isso aqui ia ser muito alto, alguns lugares eles iam abaixando. Por quê? Era a parte mais baixa, certo? Tia, eu me lembro que uma paisagem boa mesmo, quando eu vi, foi quando eu estava voltando do Rio Grande do Sul. Eu estava descendo, não tem o aeroporto? Sim. Não sei qual é o aeroporto exatamente, mas não é o do Galeão. É Antônio Jobim. Eu acho que é esse. Desculpa. Antônio Jobim é o do Galeão, Santos Dumont. É, esse aí mesmo. Aí, nisso que eu tava descendo, tava aquele pôr do sol do lado direito e o avião tava descendo sobre o mar. Aí o sol tava refletindo nas casas e no mar, tava muito bonito. Ah, sim, imagino. Coloca um Garota de Ipanema só pra ouvir, né? Fica tranquilamente lá. Gente, olha só, agora só para a gente ter uma noção. Esse mesmo mapa que vocês têm aí no livro, aqui eu peguei ele também, para a gente ver. Olha, Mar Mediterrâneo. Então, olha só, Grécia, né, que nós falamos, Roma, na Península Itálica, olha a península daqui, né? Eles começaram aqui, foram dominando todas essas áreas, até a parte aqui da Grã-Bretanha, né? Hoje parte da Inglaterra, também foi dominada. Aqui na parte da Ásia, toda essa margem aqui do continente africano. Então, os romanos foram muito poderosos. Por isso que eles chamaram
que o mar era deles, porque eles cercaram com todas as suas conquistas. Olha Cartago aqui, ó, dos cartagineses, né? Porque eles foram dominando tudo. Depois que dominou tudo, acabou, parou. Não precisa dominar mais nada, não tem mais nada para fazer, certo? E aí, gente, aí na página 309, chegando aí ao final, nós temos a vida das mulheres. Olha só, como é que era a vida das mulheres aos 7 anos, que ficava apta para o noivado. Olha, a menina escolhia, o pai, a família escolhia um noivo para ela com 7 anos. Olha aí, meninas. Ainda bem que não é mais assim, porque, pelo amor de Deus, se fosse se ainda fosse assim. 7 anos era escolhido. 7 anos, a criança é pequena ainda. Isso. Não raciocina nem direito. Podia ser assim. Mas olha isso. E aí, a idade legal para uma mulher casar era 12 anos. Gente, pelo amor de Deus. A idade é de vocês, né? Os rapazes, os meninos casavam-se a partir dos 14 anos. Alguém está me escutando? 12 anos. Solicitar o divórcio e casar-se novamente, as mulheres poderiam. Se ela não tivesse satisfeito com aquele marido, ela podia se separar e casar de novo. Alguém está me escutando? Não ocupavam cargos públicos. Não ocupavam, isso aí está aí no livro de vocês, na 309. Isso aqui eram as mulheres da classe social mais alta, das patrícias. E das plebeias? Oi. Por causa que minha internet está caindo muito. Não, já vamos terminar, estamos realmente no final. O nível da minha internet está 1%. Tá. Olha só. As mulheres plebeias tinham a liberdade de andar pelas ruas e ao casamento, pois podiam escolher seus maridos. Olha, as mulheres dos plebeios... Tinha mulher que não podia andar na rua. As mulheres patrícias, elas não podiam andar sozinhas nas ruas. Elas só poderiam andar... Olha aqui, ó. Só poderiam andar nas ruas acompanhada por uma dama ou por uma escrava. As mulheres... patrícias, lembra da classe social dos patrícios, dos mais ricos? Elas não podiam sair sozinhas. As mulheres plebeias, né, da classe dos plebeus, elas tinham um pouco mais de liberdade, né? Elas poderiam andar sozinhas na rua e poderiam escolher seus maridos. Da classe alta, não. Por quê? Porque os pais escolhiam os maridos que também fossem ricos. Por isso. Que maldade. Tipo, a garota tá lá de boa, o pai chegou com um garoto desconhecido daqui. Esse daqui vai ser teu namorado, acabou. É isso aí. As mulheres... O que tá fazendo? Olha só, de todos esses povos que nós vimos, as mulheres continuam na condição inferior aos homens. Graças a Deus que isso mudou, né, gente? Aleluia! Vitória, menina! Ei! E olha, aí eu coloquei aqui algumas situações. Tia, Josias pediu para você botar a presença dele, que a internet dele tá muito Josias! Josias! Você falou Richard! Josias! Tá bom. Vamos lá, gente, finalizar. Estamos aqui. Aqui o retrato, né, de uma mulher escrevendo, a mulher até aprendia a ler e a escrever. Aqui a gente percebe, gente, que é uma festividade de um casamento. Tem uma mulher tocando harpa aqui, né, uma outra segurando um jarro aqui. As mulheres aqui, elas são... Essa situação aqui, vamos pensar, ela é da classe dos patrícios ou plebeus? Olha bem. A que tá casando é Patrícia. Isso. Patrícia. Patrícia, né? Todos eles aqui. Tá casando a Patrícia. Os convidados, a noiva, olha a roupa da noiva, bem diferente, né? E aí aqui, a pessoa que vai fazer o casamento deles, né?
Aqui embaixo também tem uma imagem, né? Colocando aqui como se fosse uma costureira ajeitando a roupa da mulher que ela encomendou. Aqui atrás tem algumas outras mulheres também, né? Então a gente percebe aqui alguns modelitos também romanos, né? Então a situação das mulheres era bem diferente do que nós temos hoje, graças a Deus, né? Então as mulheres hoje em dia é diferente. Elas sempre, gente, eram submissas. Quer dizer, olha só, todos esses povos que nós já trabalhamos na Mesopotâmia, Egito, hebreus, gregos, fenícios, romanos, as mulheres eram submissas aos homens. Desde quando ela nascia, ela ficava sob as ordens do pai. Depois, quando ela casava, ela ficava submissa às ordens do marido. Sempre. Saía do domínio do pai para ficar no domínio do marido. E 58. Né? Que situação. Gente, olha só, importante. Vai ter exercícios para fazer. Conteúdo do teste. Conteúdo do teste é Grécia e Roma. Lembrando que Grécia, nós já fizemos aquele exercíciozinho, né? Que nós fizemos aqui na aula, né? Vão olhando todos os dias a plataforma para ver se tem material de história lá. Vou colocar depois a correção dos exercícios. Viu a correção? Faça a correção nos seus livros, porque na hora de fazer uma leitura já está tudo ok. Se tiver alguma dúvida no exercício, marca para me mostrar na semana que vem. Ok? Ok. Viu? Chegamos ao final do nosso capítulo. Se a gente não der 2 aulas, ia ficar pendurado. Ai, Tá todo mundo inteiro. Então, liga a câmera para me dar tchau aí. Se tá todo mundo inteiro, eu quero ver. Quero ver se não tá faltando nem um pedacinho. Cadê? Aí, Davi! Aí, Nathalie, Ângelo, cadê o restante? Cadê Cailane? Aí, Mariana, Cailane, aí, Ana Bárbara, Giovana, isso, tá todo mundo inteiro. Ninguém ficou sem um pedacinho, tá vendo? Nem doeu. Tá? Então, façam isso, vão olhando na plataforma para ver o que tem lá e vocês vão adiantando. Beijo e até segunda-feira. Tchau, adeus. Tá, tchau. Até, tia. Tchau. Tchau, Mariana. Tchau, Nathalie. Tchau. Boa semana para vocês. Você também. Oi. Faz aquele resumo lá da Grécia e da Roma que você falou que você não prometeu. Igual nós fizemos em Grécia. Na Grécia. Vou tentar ver se eu consigo. Se eu não conseguir, a gente faz de outra maneira, tá bom? Tá bom. Então só isso. Beijo. Tchau.